Não minta para mim. Olhe bem nos meus olhos e fale a verdade. Você já matou uma suculenta? Pode falar a verdade, tá tudo bem. Você não tá sozinho. A real é que esse papo de que suculenta é impossível de matar é mentira, gente. Mas sabe o que também é mentira? Não. Que você nunca vai conseguir plantar nada. E isso é uma baita de uma mentira. Então, para te ajudar a nunca mais cometer esse tipo de homicídio, a gente reuniu aqui nesse vídeo várias dicas para você poder cuidar da sua suculenta do jeito que ela deve ser cuidada. Porque ela é, sim, uma planta de baixa manutenção. Mas ela tem alguns cuidadinhos que você precisa seguir para manter ela sempre linda, saudável e viva. Primeiro de tudo, vamos já tirar o assunto polêmico da frente. Quando que eu preciso regar a suculenta? Muito simples, gente. A suculenta, ela é uma planta de clima desértico, então ela fica assim vários dias sem precisar regar. Mas você não pode deixar ela um mês lá sem água e achar que ela vai sobreviver, porque ela não vai, gente. A quantidade de rega que você precisa fazer na sua suculenta vai depender de onde você mora, como é o clima, e também da estação do ano, porque tem épocas em que fica mais úmido e aí você precisa regar menos, ou tem épocas que fica mais seco e aí você deve regar mais. Como que eu vou saber então que é hora de regar a suculenta? Você vai observar o substrato da sua suculenta com os olhos e com os dedos. Coloca o dedinho aqui no substrato. Ele saiu sujinho, meio úmido, então ainda não está na hora de regar. Se ele saiu mais limpo e viu que o substrato está mais seco, pode regar sim. Uma outra coisa que você pode observar são as folhas da sua suculenta. Se elas estiverem mais murchinhas, assim, mais sequinhas, é porque está na hora de regar já. Porque isso significa que ela já está consumindo o reservatório de água que ela deixa nas folhas. Uma outra coisa que as pessoas confundem é: eu vou regar em mais quantidade, mas eu vou regar bem pouquinho. E isso tá errado também, porque a sua suculenta, se você ficar regando ela toda hora, ela vai ficar com água parada aqui no substrato. E isso é ruim para ela, porque vai apodrecer a raiz e, como já diria o Faustão, ela vai morrer. Então segue essas diquinhas aqui que a gente passou, que vai dar tudo certo. Você vai saber direitinho quando que precisa regar a suculenta. Agora que a gente já tirou essa parte da rega do caminho, vamos falar de uma outra dúvida: a quantidade de sol. Como já falamos aqui, a suculenta é uma planta de clima desértico, então ela gosta de sol pleno. Então, o ideal seria deixar ela numa área externa mesmo. Mas, se você não tiver isso na sua casa, você vai deixar a sua suculenta o mais próximo da janela possível, ou naquele lugar que é bem iluminado da sua casa, onde bate sol por pelo menos 6 horas por dia. Esse é o ideal para sua suculenta. Existem sim algumas espécies de suculenta que sobrevivem à meia sombra. Eu vou deixar quais são elas listadas aqui embaixo, para você saber. Então dá uma pausa aí e dá uma conferida nos nomes. A sua suculenta também não vai gostar se você colocar ela num lugar que seja muito frio ou que bate um vento muito forte. Ela gosta de calor e de sol, né? Clima desértico, lembra aí. E repara que as suculentas, elas são muito delicadas. As folhinhas dela, qualquer coisa que você encosta, elas já quebram e caem. Então imagina, se você colocar ela num lugar que bate aquele baita de um vento, ela vai sofrer. Uma outra dica é você não ficar trocando o ambiente que ela tá com muita frequência, porque essas trocas muito constantes assim de ambiente vão fazer ela sofrer e ela pode murchar, pode ficar feia e pode até morrer também. Você precisa prestar atenção também em que vaso que a sua suculenta vai ser plantada. A sua planta precisa de espaço para a raiz dela poder crescer e também para o ar circular. O ideal é que o seu vaso seja largo, com a boca larga, e que a altura dele tenha pelo menos o dobro de tamanho da raiz dela. Assim ela vai ter espaço para poder crescer. Repara também que se ela não gosta de água parada na raiz, o seu vaso ele vai precisar ter furinhos aqui embaixo e vai precisar daquelas camadas de drenagem. Então, na parte de baixo você coloca pedrisco, brita, argila expandida, caco de telha e por cima a manta de drenagem, que pode ser aquela que você compra na floricultura, ou um pano velho, pode ser TNT, desde que o material seja permeável, ou seja, que deixe a água escorrer pelo fundo do vaso. Uma outra dica é você nunca plantar a sua suculenta junto com outras plantas e até mesmo com outras suculentas, porque se você fizer isso, ela vai ficar brigando pelos nutrientes, pela água e pela luz do sol, e isso pode fazer ela murchar e morrer. Você precisa se atentar também ao replantio da suculenta, porque se você der um vaso com espaço e condições boas para ela vai crescer e ficar grande, tipo essas daqui.
E aí você vai precisar transportar ela para um vaso que comporte ela melhor quando ela crescer. Então, se você reparar que o vaso já está ficando pequeno para o tamanho dela, ou se você reparar que as raízes dela já estão assim aparecendo por cima do substrato, querendo sair, então tá na hora de fazer o replantio. Então pega aí um vaso que seja maior para ela, um substrato novo, faz aí todas as camadinhas de drenagem de novo e transporta ela para um vaso novo. Se você quer saber como se faz na prática, acessa lá o Instagram da Brota, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que a gente montou um Reels transplantando essa suculenta aqui do vasinho que já estava pequeno para ela, para esse que está no tamanho mais ideal. Agora a questão da adubagem. É bom ser feito a cada 3 meses e com adubos orgânicos, tipo humus de minhoca. Você pode também colocar algum adubo que seja rico em cálcio, tipo farinha de osso ou casca de ovo. Quanto à poda, ela não é necessária para sua suculenta. O que você pode fazer é remover as folhinhas que já estão murchas e secas para ajudar no crescimento dela. E pronto, gente, agora não tem mais desculpa para você matar nenhuma suculenta. E se mesmo assim, mesmo depois dessas dicas, você ainda tiver com medo de iniciar na jardinagem, eu vou deixar aqui uma dica para você que vai acabar com seus problemas. Essa é a Bee-Box. Uma horta inteligente que vai te proporcionar plantinhas sem nenhum esforço. Ela já vem com essas 6 cápsulas, o substrato e as sementes que você escolher, além dos filtros auto-irrigáveis que absorvem a quantidade certa de água que as suas plantinhas precisam. Já vem com tudo na quantidade certa. É só encher as cápsulas com substrato, colocar as sementes, encher o reservatório de água e pronto. Agora é só colocar a sua box perto de uma janela ou em um local onde bata sol durante 4 horas por dia pelo menos. Ah, e não se esqueça de não colocar numa área externa, porque ela não pode receber chuva. Ah, não tem um lugar que bate sol o tempo todo na sua casa? Sem problemas! Você também pode adquirir a Bee-Box LED. Deixando ela ligada 16 horas por dia, a sua hortinha vai receber a quantidade de luz que ela precisa para crescer. E aí é só esperar e ver a magia das brotinhas acontecer. Acesse aqui o link na descrição e garante já a sua. Bom, gente, nosso vídeo sobre suculentas vai ficando por aqui então. Agora que você já tem todas essas informações, é só seguir as dicas e ir lá comprar a que você acha que combina mais com você. Afinal, existem vários tipos de suculentas e uma mais linda que a outra que vai conseguir compor assim a decoração da sua casa do jeito que você quer. Comenta aqui embaixo o que você achou dessas informações. Conta pra gente se você tá querendo saber de alguma plantinha e não tá sabendo cuidar. A gente vai atrás de fazer um vídeo especialmente pra você. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!